Tem a conexão que eu queria trazer aqui. Vocês tiveram essa ascensão meteórica, 7 vitórias em seguida, depois perderam tudo, vira o split. Como é que nasce o método Liberty? Da onde ele veio? Por que a ideia? Qual é a proposta? Tem conexão com o fim do primeiro split, tudo ter ficado tão ruim? Acelerou a vinda dele, não era pra vir agora? Então, assim, como é que foi o nascimento disso e por quê? Então, desde que eu entrei na Liberty, o Samuel ele sempre foi muito claro sobre, tipo, a visão que ele gostaria que acontecesse no esportes, né? Então, ele sempre, tipo, trouxe pra mim e falou, mano, seria muito legal se a gente conseguisse ter um treino só entre a gente, como é no futebol, como é em outros esportes tradicionais. E ele já trazia essa ideia desde o começo, assim. E no primeiro split, a gente fazia coisas só interna. Então, a gente tinha um dia da semana, inclusive o Diogo já comentou isso algumas vezes, Já. um dia da semana que a gente não treinava contra nenhum outro time e fazia atividades só dentro da gente. E isso dava muito resultado pra gente. Tipo, muita gente conseguia ver isso claramente tanto nas vitórias que teve, mas também no dia a dia, nos treinos e tudo mais. Então a gente já tinha testado um saborzinho, negocinho. assim, um saborzinho que, tá dando certo aqui, tá legalzinho, isso aqui tá dando muito certo, isso aqui tá muito bom. E aí, quando virou o split, o Samuel fez o nosso Ignition Lab interno, né? Ele contratou um monte de profissional pra fazer palestra pra gente e tudo mais, então a gente teve várias ideias baseadas. E na nossa off-season também, a gente treinou extremamente, tipo, interno. Por quê? Os times não tinham voltado a treinar. Então a gente já ficou na off-season toda, acho que foi 2 meses. Um mês e meio. Um mês e Não meio, chegou né? a 2 meses. Um mês e meio treinando porque outros times não estavam treinando ainda. Então a gente falou, pô, não tem ninguém pra treinar, vamos treinar só nós. E aí, nesse tempo, a gente já tava vendo muita coisa, botando em prática muita coisa. Como que a gente pode treinar melhor aqui, como a gente pode treinar isso aqui a gente tá precisando melhorar, isso no primeiro split fez falta, como é que a gente treina no nosso físico interno. Então, depois de tudo isso, a gente teve as palestras com a off-season, e aí a gente falou, pô, o Samuel falou, e se a gente fizer agora? Maria. Aí a gente, mano, funciona. A gente fez toda uma reunião, prós e contras, tudo que, tipo, a gente podia... Não foi do nada. Foi pensado, foi um tempo, foi Etapas, conversa. Não foi então, do nada. foi, tipo, 2 semanas da gente, tipo, elaborando essa ideia, conversando interno, fazendo uma reunião, por dia, assim, de 2 horas, assim. A gente falava muito, muito sobre isso, como que a gente vai fazer, qual as necessidades que a gente vai suprir, o que a gente como a gente vai trabalhar. Então, tudo isso a gente foi pensando durante 2 semanas, mais ou menos. E aí a gente falou, pô, vamos fazer. A gente acha que vai dar certo e vamos fazer. A aceitação de vocês foi instantânea? Vocês acharam incrível ou teve Tá, então, deixa eu falar. Desde antes do Turtle entrar, já desde antes do Ignition Lab, o Samuel já tinha essa ideia. E a gente já vinha conversando sobre isso. Fazia muito tempo. Até quando eu trabalhava como head coach, mas trabalhava eu e o Erion lá, tipo, já tinha algumas ideias. Ele já mostrava pra gente como funcionava no tênis, que ele foi um ex-jogador de tênis, então ele já ia convencendo a gente, já ia jogando as ideias. E eu lembro até, tipo, conversei com o Turtle no Cebolão. Foi? No Cebolão. A gente conversou, o Turtle tinha acabado de voltar de um... Você tava... Qual que era o time? Lá na Coreia, você tava na Coreia. Era não, foi com o Fluxo. No Fluxo, com o Fluxo você ficou de um bootcamp lá. E aí a gente conversava, pô, como é que foi lá? E aí ele me explicava, os caras treinam tanto, treinam assim. Eu, pô, bate com as ideias do Samuel. Então, o nascimento, eu acho que ele já tava na cabeça do Samuel, já fazia um tempo. Era embriãozinho lá, uma sementinha. Já era embrionário. Então, tipo, não foi nem só essas 2 semanas. O Ignition Lab já era um reflexo desse embrião, então, que já era novembro do ano passado. E aí ele já vinha construindo essa ideia, a gente já conversava sobre esse tipo de coisa antes do primeiro split, no primeiro split. Aí as conversas se intensificaram nesse momento que eu tava falando, ali, na off-season do segundo split. Primeiro, segundo. Aí é que a gente, pô, já tivemos experiência com isso. A gente tá um mês treinando interno e tá vendo um resultado em várias coisas que a gente queria melhorar. Então, teve relação com o fim do split, como acabou, do jeito ruim? Tipo assim, pode ser o jeito de resolver? Não foi isso que... Esse nem foi fator da nossa decisão. Não. Teve um pontinho ou outro que falou, pô, a gente pode melhorar isso por causa do primeiro split e tal, legal, mas, tipo, não foi... Não surgiu por causa disso de modo algum, assim. Foi muito distante disso. Foi, tipo, sei lá, se fosse colocar em porcentagem, o que isso acrescentou foi 1%, assim, 1 para 2%. Os 3 aceitaram a ideia de boas, tipo assim, fala, Samuel, e tal? Os 3 falaram, rolou não teve sei. bastante conversa. Teve bastante Mas a primeira conversa. impressão, falou, você...
A primeira impressão que rolou é porque até entrando nessa relação, a gente conversou muito sobre, enfim, outros esportes, mas não só sobre outros esportes, mas, enfim, até esporte eletrônico, relação de fight game mesmo, às vezes que o cara tem... StarCraft, etc. Às vezes a pessoa tem uma única outra pessoa pra, tipo, enfim, vamos ver essa estratégia, como que eu vou counterar, essa estratégia, como que eu vou counterar. Obviamente o LoL às vezes tem uma variedade um pouco maior, mas o próprio esporte eletrônico tem um pouco disso, né? O LoL é o único que tava zero isso, acho que dá pra colocar como isso. Então, eu já via isso como algo minimamente possível. Obviamente, chegando num ponto, colocando na lousa, prós e contras, como que a gente vai suprir os contras, né? Que aí sim a gente falou, não, dá pra fazer, vamos fazer. Mas acho que ninguém foi de cabeça fechada, assim, nem nada, pra falar assim, pô, você é maluco, tá ligado? Isso é coisa de louco. Nossa cabeça também já tava um pouco nessa linha por causa de Ignition Lab. Esse Ignition Lab interno da gente também já... A gente já tinha conversado com muita gente que periodizava as coisas e que fazia as coisas do jeito que a teoria do treino funciona. Aprendizado também, a teoria do aprendizado. E como construir as curvas. Enfim, a gente começou a já conversar sobre esse tipo de coisa. Então, quando chegou a ideia assim, vamos fazer agora... A gente já tava amaciado. A gente então, tipo... já tava meio no hype disso, né? Então nossas resistências já tinham sido bem amaciadas nesse momento. Eu acho que a relação de poder trabalhar interno mais tempo com os nossos jogadores foi algo também que chamou bastante atenção pra gente. Porque, querendo ou não, o fato de a gente estar 100% interno significa que a gente pode dar muito mais atenção pra relação do Academy. Sim. Então, significa que qualquer coisa que aconteça, a gente vai ter de fato 10 jogadores, né? De fato 10 jogadores à disposição, coisas vão acontecer, coisas vão estar melhor, pior, pra caso aconteça qualquer coisa, a gente poder de fato utilizar eles em momentos que precisa, né? Até tem questão de horário também, o horário fica muito mais maleável pro que a gente quer, então a gente não depende de outros times fazer o schedule deles, aí vamos jogar uma MD5 contra outro time, beleza, aí o review dos caras tipo, é 40 minutos, 50 minutos, e a gente faz o quê nesses 40, 50 minutos, sabe? Então, tipo, ter esse controle é extremamente roubado. Galera, eu vou pedir pra vocês aí, vocês chegaram depois.